Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 17 de dezembro. Nós estamos começando a etapa segunda de preparação imediata para o Natal do Senhor. Do dia 17 até o dia 24, nós meditamos os temas vinculados ao mistério da encarnação, propriamente dito. E é uma alegria tê-lo conosco aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou pela Rádio Maria, ou ainda pelas plataformas de podcasts. Vamos meditar o texto do Santo Evangelho de hoje, que é a genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, a partir do Evangelho de Mateus. O texto é de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmom, Salmom gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúd, Eliúd gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como eu já havia dito, nós estamos rezando a partir dos textos bonitos deste período do Advento. Hoje começamos a preparação segunda, a preparação imediata para o Natal de Jesus. Assim nós vamos ler o ciclo da infância de João e o ciclo da infância de Jesus. Hoje, dia 17, encontramos o texto da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Domingo, dia 18, Jesus Cristo nasce de Maria, que é a esposa de José. Segunda-feira, dia 19, o nascimento de João Batista,
é anunciado pelo arcanjo Gabriel. Terça-feira, dia 20 de dezembro, um texto bonito, que é o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Quarta-feira, dia 21/12, a visita de Maria a Isabel. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Na quinta-feira, dia 22, o Magnificat, o Cântico de Maria. Na sexta-feira, dia 23, o nascimento de João. No sábado, dia 24, a missa da manhã, o Benedictus. Jesus é o sol que nasce do Oriente. No dia 24, à tardinha e à noite, já se celebra a missa do Natal. Para o Natal, o missal romano oferece vários formulários. Oferece um formulário para as vésperas, a missa das vésperas, oferece um formulário para a missa da noite, oferece um formulário para a missa da aurora e, finalmente, um formulário para a missa do dia. Mas vamos meditar um pouquinho o texto do Evangelho que acabamos de escutar. Então, nesta segunda etapa de preparação para o Natal, nós meditamos de modo mais explícito o mistério da encarnação. É por isso que começamos com essa genealogia de Jesus. A genealogia é a... Desculpe. A genealogia é a lista dos ancestrais, dos ascendentes de Jesus Cristo. Contudo, mais do que uma lista historiográfica, uma lista feita por um jornalista, mais do que uma lista histórica, o texto de hoje é uma verdadeira elaboração teológica, muito bem montada, por sinal. Qual é o objetivo do evangelista São Mateus? Ele pretende coligar a vida de Jesus com a história da salvação, especialmente com o patriarca Abraão, com o rei Davi e com a experiência do exílio na Babilônia. Outra coisa importante na genealogia de Jesus é a convivência com o mistério da fragilidade e do pecado. Os padres da igreja, alguns afirmaram, tudo aquilo que Jesus assumiu mediante o mistério da encarnação, ele assumiu para salvar e redimir. Só que na história do povo hebreu há muitas ambiguidades, há muitos pecados, muitas infidelidades, assassinatos, golpes de Estado, traições, adultérios. Tudo isso acontece na história dos ancestrais de Jesus. E Jesus Cristo, ao assumir a nossa humanidade, ao assumir concretamente essa história, Jesus assume essa história para redimi-la. Ele redime a história da humanidade pelo poder do seu sangue derramado na cruz. Um terceiro aspecto importante da genealogia, segundo o Evangelho de Mateus, é o papel das mulheres. Na genealogia aparecem 5 mulheres. A primeira delas, no versículo 3, é Tamar. A história de Tamar vocês encontram em Gênesis capítulo 39. Tamar fingiu ser uma prostituta para forçar Judá a cumprir a lei do cunhado ou a lei do levirato. Morreu o seu esposo, Tamar ficou viúva e nada de Judá
ofereceu o filho próximo para ser esposo de Tamar. Ela, percebendo que não iria, de modo nenhum, adquirir um novo esposo naquela família, ela finge que é uma prostituta e engravida de Judá. Desta forma, Tamar revela a dupla moral e a falsa moral deste homem. A segunda mulher aparece no versículo 5, é Raabe. A história de Raabe está em Josué capítulo 2 e também em Josué capítulo 6. Raabe era uma prostituta, morava na muralha da cidade e ela ajudou Israel a conquistar a terra de Canaã, em Jericó, exatamente porque ela deu proteção aos espiões que vieram averiguar a situação da terra. A terceira mulher que aparece na genealogia é Ruth. Ruth também está no versículo 5. Ruth é uma moabita, viúva, e ela vem com a sua sogra, Noemi, para Israel. Então, uma viúva pagã, moabita, que entra na história de Israel, sendo uma das ancestrais, das matriarcas da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta mulher, não aparece o nome dela propriamente dito. Essa quarta mulher está no versículo 6. Ela é caracterizada como a mulher de Urias. Por outras fontes, nós sabemos que essa mulher de Urias se chama Betsabeia. A história dela está em 2 Samuel capítulo 11. Ela foi esposa de Urias, que estava na guerra, e Betsabeia foi tomada por Davi como esposa. Numa bela tarde, Davi estava na terraça do palácio e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, nua. Ele se apaixonou por aquela mulher e mandou buscá-la. Para se aproximar dela e tomar posse dela, Davi manda o esposo de Betsabeia, chamado de Urias, manda que o coloquem no fronte da guerra, no local mais difícil. E assim acontece. Urias é assassinado na guerra, Betsabeia fica viúva e Davi toma Betsabeia como esposa. Finalmente, a quinta mulher que aparece no texto é Maria. Aparece claramente no versículo 16. Maria é a virgem grávida, vítima da dúvida e certamente dos comentários, das calúnias e das fofocas. São 5 mulheres. De algum modo, todas as 5 têm um toque de irregularidade. É bonito perceber como Deus as acolhe. Deus acolhe o seu povo. Jesus acolhe essa história para redimi-la e salvá-la. É bonito também perceber, e com isso concluo, que no finalzinho, no versículo 17, Mateus faz uma síntese do texto. A divisão das eras em 3 blocos ou em 3 segmentos é muito interessante. De Abraão até Davi são 14 gerações, 7 mais 7. De Davi até o exílio são 14 gerações, 7 mais 7. Do exílio até Jesus são 14 gerações, 7 mais 7. É como se Jesus começasse o 7º setenário de gerações. O 7º setenário de gerações. E ao entrar nessa história, Jesus é inserido plenamente na história da humanidade. Tudo acontece para que se cumpram as Sagradas Escrituras. Vamos rezar um pouco hoje a nossa história pessoal, os nossos antepassados. Procuremos rezar por eles em sufrágio,
Se possível, mande celebrar a Santa Missa por todos os seus fiéis defuntos. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhemos para as nossas raízes, olhemos para a nossa história, olhemos para os nossos ancestrais, vendo que testemunhos de fé eles nos deixaram. Até amanhã.